Se tu quer conhecer novas pessoas, seja para se relacionar com elas, seja para vender para elas, tu precisa ter 3 coisas muito nítidas na tua cabeça na hora de iniciar essa relação, que é a quebra de gelo, perder a vergonha para conduzir a conversa e fazer perguntas profundas e, o mais importante, saber conduzir a conversa para o lugar que tu mesmo quer chegar. Eu vou explicar esses 3 passos aqui no vídeo baseado em ciência e teorias que comprovadamente funcionam, tá? E logo de cara, o que eu já quero apresentar para vocês? O estudo chamado Social Validation Theory. O que é isso? É o pensamento que a gente tem de, cara, eu quero entrar em contato com as pessoas, mas a gente acha que elas não querem entrar em contato com a gente. Isso é um preconceito que tem na nossa cabeça que acaba criando inúmeras barreiras na hora da gente quebrar o gelo e tomar o primeiro contato com aquela pessoa, entendeu? Como é que vocês vão superar isso? Aquele frio na barriga que dá, aquela sensação de que não vai ser correspondido o desejo de contato com a outra pessoa. Vocês vão seguir essas 3 perguntas para si mesmo, que elas são brutais em termos de resultado, tá? Vocês vão lá e vão se perguntar, primeiramente, o que é a pior coisa que pode acontecer? Tu vai pensar e tu vai perceber que tu tá não querendo fazer uma comunicação que não tem risco nenhum. Cara, tu vai lá, tu vai olhar pra pessoa, tu vai ver, cara, se não der certo essa minha comunicação, se eu errar, o que eu vou perder? Entendeu? Então, o que é a pior coisa que pode acontecer? Nada, não vai acontecer nada de errado. Isso vai ser um gatilho pra tua mente pra tu tomar atitude, entendeu? Bora, pergunta número 2, que também vai no mesmo viés. Vou ver essa pessoa de novo? Tu vai pensar, cara, eu nem vou ver ela de novo, isso não tem risco. Ou se tu for ver ela de novo, tu já tem que tomar uma outra condução da conversa, entendeu? Se tu não for ver ela de novo, tu é muito mais aberto para mentiras, para trazer pontos que não tenham muito a ver com a tua realidade, entendeu? Mas se tu vai ver essa pessoa em outro momento, ou tu planeja ter uma relação mais de longo prazo com ela, tu pode trazer mais sinceridade para afunilar isso. Mas mesmo assim, isso vai te fazer pensar, cara, que risco que eu tô correndo aqui? É quase zero, entendeu? Terceira pergunta, que é o martelo batendo de tu tomar atitude. Vou me arrepender se eu não fizer isso? Provavelmente a resposta vai ser sim. Quem nunca passou por isso? Cara, por que eu não conversei com aquele cara naquele evento? Cara, por que eu não fui falar com aquela guria que eu achei tão bonita? Provavelmente sim, tu vai te arrepender. Então bota isso na tua cabeça e toma atitude quando a atitude deve ser tomada, tá? Isso vai te ajudar muito, essas 3 perguntas. O que é a pior coisa que pode acontecer? Vou ver essa pessoa de novo e vou me arrepender se eu não fizer isso. O que tu vai ter que prestar atenção no momento que tu tomar essa abordagem com a pessoa? 3 coisas básicas, novamente. É básico, mas o básico funciona e funciona muito. 1, contato visual. Isso passa confiança, o subconsciente da pessoa vai ler isso e vai induzir que tu é uma pessoa mais confiável e que tu tá realmente querendo estabelecer uma conexão com ela. O ficar perto, a proximidade física, vai totalmente no mesmo viés. O subconsciente vê que tu tá querendo se aproximar. O teu corpo tá mais perto, tá literalmente se aproximando, entendeu? Terceiro ponto, linguagem corporal. Sorria, fale com entusiasmo, escute a pessoa, isso faz total diferença, essa gesticulação, esse ânimo na hora de se conectar com outras pessoas. Eu sei que isso é muito básico, mas realmente funciona. E vocês vão ver coisas muito mais complexas aqui que com certeza vão trazer um resultado diferente se vocês estão tendo dificuldades nesse aspecto, ou até mesmo se vocês estão buscando se desenvolver nesse quesito, entendeu? Primeiro, qual que é o melhor quebra-gelo? Então, tá, já tenho na minha cabeça a minha preparação para não ter vergonha. Já tenho na minha cabeça como eu devo me portar fisicamente. O que eu tenho que falar agora? Como quebrar esse gelo? Vamos lá, vamos pegar um exemplo de um Uber, tá? O que tu vai usar de quebra-gelo? Considerações observacionais. Tu vai observar o teu ambiente em volta
e tu vai trazer uma observação nítida e que é certamente que ele vai concordar, tá? O que todo mundo fala quando entra no Uber para quebrar gelo? Para dar o primeiro passo. Ah, tá calor aí fora, né? Quente hoje, né? O que ele vai falar? Vai falar sim. Ou tá frio hoje, né? Sim. Depois tu dá o próximo passo, tá? Que é a pergunta aberta. Não é uma pergunta de sim e não. Por que não é uma pergunta de sim e não? Porque a pior coisa que pode acontecer é aquele silêncio. Ah, quente hoje, né? Sim. E daí tu fica ali. Cara, para quebrar o gelo, a pergunta direta pode ser, mas para conduzir a conversa, tu vai ter que fazer uma pergunta aberta, tá? Então, tu vai falar, por exemplo, como que pode, né? Cada ano que passa vai ficando mais quente. Por que será que isso acontece? E daí o cara já vai começar a trazer opiniões dele, trazer reflexões, o conhecimento dele, tu já vai sentindo como essa pessoa se porta. Isso tu tem que estar bem ligado em todo o tempo da conversa para saber o direcionamento político dele e diversos outros quesitos, entendeu? Mas a pergunta foi aberta. Agora tu dá espaço para ele falar. Isso torna a pessoa confortável. Ela quer ser ouvida, tá? É isso que tu tem que ter na cabeça. E se tu acha que ele não for te dar corda, por exemplo, tu vai fazer essa pergunta, ele vai dizer, ah, é verdade, não sei por quê. Pô, isso provavelmente não vai acontecer. Por quê? Porque tem embasamento científico disso, tá? Qual é esse embasamento? Tem uma pesquisa realizada por Arthur Aron. O que é esse cara? Ele é um psicólogo muito pica aí, do nosso século mesmo, então é bem atual essa pesquisa. Ele fez um estudo que prova que fazer perguntas como essa que eu fiz ali em cima, que são perguntas abertas, elas tendem a ser respondidas. Porque as pessoas querem falar sobre si mesmo, querem mostrar o ponto de vista delas, e isso tem uma força absurda em estabelecer vínculos, tá? Qual foi o estudo que esse Arthur fez? Ele botou 25 casais, não são casais realmente, mas um homem e uma mulher, para conversar em uma sala falando sobre assuntos aleatórios, a definição deles, né, o assunto, e 25 casais para falar sobre assuntos específicos, que ele fez várias perguntas sobre opiniões próprias, até mesmo eu vou deixar a lista das perguntas que ele usou no estudo aqui embaixo, tá? Mas são perguntas direcionadas e abertas, tá? Que faziam a pessoa trazer o ponto de vista dela. Qual foi o resultado? Na sala onde ficou aquele tema livre ali, não teve muito resultado, tá? Não teve muitas relações bem estabelecidas. Mas na sala onde ele usou as perguntas que estão aqui embaixo e que são abertas e que trazem opiniões, cara, chegou até a formar um casal. Os caras saíram dali e viraram noivos por causa daquela conversa, tá? E a maioria das pessoas fez amigos ali. Por quê? Por isso que eu tô dizendo para vocês. Isso provou que as pessoas gostam e querem propagar as opiniões, seja o quão aleatórias elas sejam essas opiniões, entendeu? Mas, o que acontece? Entra aqui um problema que tu deve saber lidar e também entra a habilidade mais importante para tu aprender nesse vídeo aqui. Qual que é? Se um cara te faz uma pergunta que tu não queira responder, por exemplo, o cara te pede, em quem tu votou? Cara, tu não sentiu ainda daqui a pouco qual que é o viés dele, tu não quer poder estragar a conversa, estragar aquela conexão, tá? O que tu pode responder? Em quem tu acha que eu votei? Então, esse negócio de tu tirar o peso de cima de ti da decisão e passar para cima dele, de retribuir a pergunta, além de tu estimular a conversa, tu ainda vai captar a informação que ele tem para trazer para ti, para depois tu responder, se adaptando às informações que ele traz para ti mesmo. E esse é o segredo mais fácil do mundo, que é o quê? Se tu quer te conectar e convencer as pessoas no curto prazo, isso é essencial para abordagens de venda, sei lá, vai falar com uma mulher em algum lugar aleatório, ganhar autoridade. Vocês têm que ser camaleões.
Vocês têm que escutar a pessoa e se adaptar diante da verdade dela, tá? Se adaptem ao máximo às opiniões dessa pessoa. Isso tem uma força absurda em estabelecer vínculo. A pessoa vai te ver nela, entendeu? Ela vai ver que tu tem coisas em comuns e isso vai trazer uma força muito grande pro vínculo de vocês, tá? Quer aprender a ser um camaleão? Olha só essa história que eu vou contar que aconteceu comigo, né? Só para vocês terem noção como acabou essa história do Uber, ele terminou assim, ó, olhando para trás, dirigindo e olhando para trás assim, cara, tu é um guri muito especial e respeitoso. Foi literalmente isso. Por quê? Porque eu sobreouvi ele. Eu fui pegar um Uber para ir numa festa, comecei com um quebra-gelo básico falando do trânsito e depois ele contou um pouco mais, a gente chegou sobre na parte profissional dele e ele falou que era professor. O que eu fiz? Uma pergunta profunda e que estabelece vínculo. Chefe, não sei como é que é hoje a relação na sala de aula, mas na minha época ainda não era tão forte essa questão do celular. Como é que tá hoje a gurizada usando muito o celular dentro de sala? Como é que tu lida com isso? A partir desse momento que eu fiz essa pergunta, eu consegui captar todas as opiniões dele sobre o tema. Todas as opiniões. Tudo. Que ele achava que o professor tinha que ser autoridade, que era uma falta de educação, e blá, 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 blá. E eu fui só concordando. É isso aí, não sei o que, é isso aí. O que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei assim, ó. Tipo, eu já sabia o que ele ia dizer depois, porque eu já captei as opiniões dele sobre o assunto. Só que isso fez eu estabelecer um vínculo absurdo com ele. Que foi o quê? Eu trouxe uma consideração final, concordando absurdamente com o que ele falou e ainda trazendo um contraste no início. Cara, a gente tava ali se olhando pelo retrovisor, né? Contato visual. E eu falei no final, chefe, olha, pode ser que tenha algo que tu não vai gostar de ouvir. Eu não sei. Eu já sabia que ele ia gostar de ouvir. Mas, tipo, isso desperta um... Sabe, tipo, caralho, o cara tava concordando comigo até agora. O que ele vai falar? É um pico de emoção que tu levanta. Pode ser que tenha algo que tu não vai gostar de ouvir. Mas eu, na faculdade, quando eu quero mexer no meu celular, quando a aula não tá muito boa, eu pego e saio da sala. Sério mesmo. Meu Deus. O cara pegou, ele amou o que eu falei. Ele amou o que eu falei. Porque eu levantei a emoção dele lá em cima e eu peguei e falei a coisa mais, tipo, certa que ele ia gostar no mundo. Porque esses caras, não querem atrapalhar a aula, mas, tipo, querem ser respeitados. Então, cara, se tu não quer agregar e não quer me desrespeitar na minha frente, vai lá fora mexendo no teu celular. Isso que passa na cabeça do professor, de muitos deles. E foi isso o tema que eu captei durante a conversa dele, fazendo perguntas profundas, eu trouxe de volta para minha realidade, levantei o pico de atenção dele e fui lá e fiz ele trazer esse resultado que eu falei para vocês no início dessa história. Ele tá dirigindo, olhando para mim no retrovisor, e daí ele pega e olha assim, mas tu é um guri muito... Fernando, meus parabéns, tu é um guri muito respeitoso e especial, não sei o que, e deu. Isso pode parecer meio manipulador, mas é o melhor momento para vocês treinarem essa capacidade de se tornar um camaleão em conversas de curto prazo. É o melhor momento, porque vocês vão pegar aquelas 3 perguntas no início do vídeo e vão ver que vocês não estão correndo risco nenhum. Nenhum, cara. É só tu se comunicar e se tornar melhor nisso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Deu bastante trabalho aí fazer estudo, captar tudo isso, trazer a minha história pessoal diante desse relato aqui que eu trouxe para vocês. Então deixem o like aí, se inscrevam e deem uma olhada aqui na descrição que vai estar as perguntas que foram feitas no estudo e também um link ali para quem quiser agendar uma conversa comigo. Para quem não sabe, eu trabalho com inteligência artificial, então se tu quer montar teu negócio com IA e ficou até aqui, cara, isso aqui vai servir muito para tu fazer reuniões e encontros com clientes, entendeu? Abordar as pessoas em diferentes ambientes. Então, vai ali no link, agenda uma conversa comigo também, que a gente vai botar essa tua ideia de negócio em prática e com o que eu te ensino aqui tu vai vender muito, velho, tá? Abraço, pessoal!